Muito boa tarde a todos. Declaro aberta mais nesta sessão do Colendo órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cumprimentando as senhoras, senhores desembargadores, senhoras e senhores advogados, estagiários, nossos servidores, em especial o Dr. Wallace Paiva Martins, subprocurador-geral de Justiça. Na pauta protocolar, enviaremos votos de pesar pelo falecimento do juiz de direito aposentado, Dr. Joaquim Pires Amaral, pai do excelentíssimo doutor Elmer Augusto Toqueton Amaral, juiz de direito do Juizado Especial Cível do Foro Regional do Tatuapé e sogro da excelentíssima doutora Laís Helena Bresser Lang Amaral, juíza de direito titular 1 da 4ª Vara Cível Central, falecimento ocorrido em 9 de outubro. Também votos de pesar pelo falecimento da senhora Maria do Patrocínio Gonçalves Simão Cutinelli, esposa do excelentíssimo desembargador aposentado Miguel Cutinelli, falecimento ocorrido em 13 de outubro. E enviaremos votos de felicitações ao excelentíssimo doutor André Antônio da Silveira Alcântara, juiz de direito da Vara da Fazenda Pública de Rio Claro, pela sua aposentadoria ocorrida no dia 13 de outubro. Abrindo a pauta judicial, vamos aos blocos de julgamento. ADINS 10 a 18, 20 a 25. Agravo 3 a 5. Conflito de competência 7, 8 e 9. Embargos de declaração 27 e 28. Habeas corpus 29. Incidente de arguição de inconstitucionalidade cível 30. Incidente de resolução de demandas repetitivas 31. Mandado de segurança 33, 34 e 35. Reclamação 38 a 41. Representação criminal 42. Adiado a pedido do desembargador Ricardo Diple, número 26 de relatoria do desembargador Noivo Campos. Sobra da desembargadora Silvia Rocha, 43. Adiado a pedido do desembargador Noivo Campos, 45 de relatoria do desembargador Gomes Varjão. Convocada para esta sessão a desembargadora Luciana Bresciani como relatora para o item 1 de pauta. Oportunamente será julgado. Suspendendo a pauta judicial, vamos à pauta administrativa. O número 1 de ordem é um processo administrativo disciplinar de relatoria do desembargador Matheus Fontes. Esse processo já iniciou o julgamento na sessão passada, foi adiado o julgamento por indicação de vista do desembargador Ferreira Alves e a vista se mantém, de maneira que o julgamento dar-se-á na próxima sessão. Item 2 de pauta, recurso e expediente administrativo interposto pela doutora Jamile da Costa Gomes Venceslau, advogada, contra a decisão que determinou o arquivamento dos autos com fundamento no artigo 9º, parágrafo 2º da Resolução CNJ 135/2011. É relator o eminente Corregedor-Geral da Justiça, com o voto 43.928, que tem a palavra. Bom, boa tarde a todas e a todos. Cumprimento o presidente, desembargador Fernando Antônio Torres Garcia, o subprocurador, Dr. Wallace e todos os colegas aqui presentes, senhores advogados. Bom, esse é um caso que é um recurso tirado contra uma decisão monocrática que determinou o arquivamento de uma reclamação disciplinar formulada pela advogada doutora Jamile contra a juíza de direito doutora Luciana. E eu analisei os autos. Há no recurso uma alegação preliminar de que a minha decisão monocrática não é fundamentada porque acolheu o parecer de um juiz auxiliar da Corregedoria. Eu digo que, na verdade, a minha decisão ela adota per relationem a fundamentação desse parecer do juiz auxiliar, que eu reproduzo praticamente na íntegra no meu voto. Em suma, o que aconteceu foi um incidente ocorrido, ou vários incidentes ocorridos numa ação, numa audiência de instrução e julgamento,
nos autos de uma ação de partilha em uma união estável. E entendeu a advogada que o comportamento da juíza em audiência afrontou as prerrogativas dela, advogada, que constituem infração disciplinar. E eu analisei com cuidado a prova. Hoje, há uma grande vantagem ao se decidir esses incidentes em audiência, que são relativamente frequentes, porque as audiências estão em link, ou seja, nós assistimos ao vivo todos os incidentes que ocorrem durante este ato processual. E eu assisti a audiência por inteiro e entendi o seguinte, que no início da audiência, a doutora advogada suscitou várias, o que ela chama de questões de ordem, que realmente estão previstas no Estatuto da Ordem dos Advogados, mas que são, eventualmente, intervenções pontuais solicitadas ao juiz que preside a causa ou que preside o julgamento para arguição de questões de fato, de erros manifestos de fato. Não cabe ao advogado, obviamente, alegar questões de ordem sucessivas de modo a inviabilizar a prática do ato processual, como ocorreu no caso concreto. Eu verifiquei que a advogada suscitou não uma, mas seguidas questões de ordens, o que impedia a juíza de conduzir, de presidir a audiência. E a juíza foi rigorosa, foi severa, dizendo que não cabia esse tipo de intervenção, uma vez que a audiência devia ser levada a bom termo, colhendo os depoimentos das testemunhas, e assim foi feita. Não há, a meu ver, a prática de nenhuma irregularidade funcional por parte da meritíssima juíza de direito, doutora Luciana. Eventual inconformismo da advogada com o ato processual, com o indeferimento, ou melhor, com a oitiva de uma informante que a advogada não se conformava com isso, queria que fosse ouvida como testemunha e por aí vai, deve ser deduzida na via recursal própria e não nesta esfera administrativa disciplinar. O meu voto, portanto, é um voto longo, ele tem várias páginas, tem quase 40 páginas, é no sentido de se negar provimento ao recurso, mantendo o arquivamento da reclamação disciplinar. Esse é meu voto. Muito obrigado. Só esclarecer que a nobre advogada compareceu quando já iniciado o voto do eminente relator, ela insistia na sustentação oral. Ocorre que não cabe sustentação oral nessa hipótese, não há previsão legal nem regimental, e além disso, o relator já estava expondo o seu voto. Então, anunciando o julgamento, ficou indeferida a sustentação oral, uma vez que já iniciado o voto do relator e por ser descabido também. O resultado que se anuncia, o eminente corregedor propõe seja negado o provimento ao recurso. A matéria está em discussão. A unanimidade de votos negaram provimento ao recurso, assim fica decidido. Item 3 de ordem, também recurso em expediente administrativo, aqui interposto por Maria Léa Silva Loureiro, contra a decisão que determinou o arquivamento dos autos. Relatoria também do eminente corregedor, que tem o voto 43.933 e tem a palavra. Mais uma vez, é um recurso administrativo contra a decisão que determinou o arquivamento de uma representação disciplinar e também nego provimento ao recurso pelo meu voto, uma vez que não houve o alegado excesso de prazo. Na verdade, há uma nítida confusão. A parte reclamante, a senhora Maria Léa Silva Loureiro, que aliás não é minha parente, ela reclama de suposto excesso de prazo, mas na verdade os atos processuais foram praticados todos dentro do prazo. O que houve uma demora, porque ela recorreu, foi até o Superior Tribunal de Justiça, e o processo, em razão disso, teve, por essa causa, uma demora natural, mas nunca por um ato imputável ao juiz de direito. Por isso não há, nem em tese, a prática de infração disciplinar, uma vez que não houve qualquer excesso de prazo por parte do meritíssimo juiz. Eu, portanto, nego o provimento ao recurso, conheço o recurso, mas nego o provimento ao recurso pelo meu voto. Muito obrigado, eminente corregedor. Propõe seja negado o provimento ao recurso, matéria em discussão. Por votação unânime, negaram o provimento ao recurso. Item 4 de ordem,
uma prorrogação de prazo para a conclusão de processo administrativo disciplinar, interessado o juiz de direito, e prorrogação nos termos do parágrafo 9º, artigo 14, da Resolução 35 do Conselho Nacional de Justiça. Relatoria da desembargadora Silvia Rocha. Matéria em discussão. Por votação unânime, deferiram a prorrogação de prazo. Número 5, convocações. Ofícios do excelentíssimo senhor ministro Antônio Herman de Vasconcelos e Benjamin, presidente do Superior Tribunal de Justiça, comunicando a prorrogação das convocações dos doutores Leonardo Issa Alá, juiz da 2ª Vara da Comarca de Itanhaém, para continuar atuando como juiz auxiliar no gabinete do ministro Rogério Schietti Machado Cruz, pelo período de 1 ano, a contar de 16 de novembro de 2025, com prejuízo de sua vara, e do Dr. Valdir Ricardo Lima Pompeu Marinho, juiz da 2ª Vara Criminal de Santos, para continuar atuando como juiz auxiliar no gabinete do ministro Joel Ilan Passionic, pelo período de 1 ano, a contar de 3 de novembro de 2025, com prejuízo de sua vara, a matéria em discussão. A unanimidade de votos tomaram conhecimento das convocações. Número 6. Indicações para provimento de 21 cargos de juiz de direito substituto de 2º grau, sendo 20 novos cargos criados pela Lei Complementar 1414, de 23 de setembro de 2024, e um cargo decorrente da promoção do desembargador José Eduardo Marcondes Machado, ocorrido em 4 de setembro de 2025. Esses 20 cargos são aqueles necessários à composição das novas turmas dos núcleos 4.0 em 2º grau. Irão 3 turmas para a seção de direito privado e 2 para a seção de direito criminal. Matéria em discussão. Por votação unânime, aprovaram as indicações. Item 7, opções de magistrados. Opções dos doutores Fernando Colhados Mendes, Paulo César Ribeiro Meireles e Fernando Leonardo de Campanella, para que suas promoções ocorridas em 9 de outubro de 2025 se efetivem junto à 3ª Vara Cível de Mogi Guaçu, 1ª Vara de Guaratinguetá e 1ª Vara de Amparo, respectivamente, nos termos do artigo 13, parágrafo único, da Lei Complementar 980/2005 e artigo 87 do nosso regimento interno. Opções, matéria em discussão. Por votação unânime, aprovaram as opções, deferiram as opções. Número 8. Expediente referente aos autos número 2019/162191, matéria cujos dados já enviei a Vossas Excelências e está em discussão. Referendaram a decisão do presidente. Número 9, por votação unânime. Número 9. Expediente de interesse do Comitê de Obras e Projetos de Edificações do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, referente à aprovação da proposta de construção de fóruns pelo Tribunal de Justiça. Aqui, resumindo, todos já devem ter visto o expediente, mas resumindo, são 10 fóruns que não são próprios nossos, de maneira que nós estamos investindo nesses prédios de terceiros. Então, a deliberação que foi aprovada pela Comissão de Obras, Comitê de Obras, no sentido de que nós vamos racionalizar melhor os gastos do tribunal, se ao invés de ficarmos reformando prédio alheio, construamos os nossos prédios. É uma proposta para a construção de 10 fóruns no interior do estado de São Paulo, cujo total não vai ultrapassar 100 milhões de reais a construção dos 10 prédios. Matéria em discussão. Aprovaram o parecer do Comitê de Obras. No mais, são afastamentos de desembargadores e juízes substitutos em 2º grau, alguns já deferidos, ad referendo, deste colendo órgão especial, matéria em discussão. Por votação unânime, deferiram todos os afastamentos. Encerrada a pauta administrativa, vamos retomar a pauta judicial.
Eu vou iniciar pelo número 1 da pauta, em atenção à eminente desembargadora Luciana Bresciani, que vem convocada só para esse feito. Eu não estava na sessão. Já iniciou o julgamento. Tá. Nessa sessão que teve início o julgamento, a sessão estava sendo presidida pelo eminente vice-presidente. Eu estou só verificando se, de fato, o julgamento tinha iniciado e já havia iniciado. Na realidade, nós tínhamos aqui algumas posições díspares. No entanto, houve uma parcial, quase que total convergência no sentido da improcedência. É isso, desembargadora Luciana Bresciani? Senhor presidente, cumprimento a Vossa Excelência, ao doutor Procurador-Geral de Justiça, aos nobres colegas, aos nossos diligentes servidores. É uma satisfação imensa estar ainda como convocada perante este escolhendo órgão especial. É exatamente isso da minha parte, senhor presidente. Na realidade, com muita satisfação, eu vi o chegar dos votos neste incidente de inconstitucionalidade, que reflete tudo que eu vivenciei nos 2 biênios deste escolhendo órgão especial. O cuidado de cada um com os julgamentos. E esses pedidos de vista, essas manifestações, também prolongaram o meu período aqui, o que é mais um motivo de júbilo. E diante disso, eu com muita satisfação me curvo ao entendimento, a 3 entendimentos na realidade que acabaram se formando, se eu contar também a alteração do voto do desembargador Nuevo Campos, que tal como eu dava a interpretação conforme, na esteira de inúmeros julgados deste escolhendo órgão especial em incidentes de inconstitucionalidade, mas agora nos curvamos aos votos apresentados pelo desembargador Damião Kogan, que apresentou primeiro neste sentido, e os acréscimos apresentados também pelo desembargador Ricardo Dipp. A solução que eu proponho, então, com fundamentos muito semelhantes, é de improcedência, destacando, como eu já fazia no meu voto, como também fazem os demais, que a douta Procuradoria-Geral da Justiça reconhece a possibilidade de dispensa do exame em determinadas situações, dizendo que a lei, ao incluir o exame criminológico como etapa procedimental da progressão do regime prisional, não exclui da apreciação judicial eventual situação que enseje a dispensa do exame e assim prossegue. Na ADI, em trâmite perante o Colêmio do Supremo Tribunal Federal, e isso, por certo, não é impeditivo ao exame por este colendo órgão especial do incidente, mas também é uma tranquilidade quanto ao fato de que, de uma maneira ou outra, de uma forma mais abrangente, a questão será apreciada pelo Supremo, também se pronunciou no mesmo sentido, destacando, ademais, se no caso concreto a inoperância da administração retardar indefinidamente a realização do exame criminológico, obstando a fruição do direito pelo apenado, ao juiz sempre será possível, fundamentadamente, suplantar o óbice. E isso foi destacado em todos os votos. E eu adiro à proposta por esses mesmos fundamentos, não há interpretação conforme como eu havia sugerido no meu voto inicial, mas sim a improcedência, ao desacolhimento do incidente, nos termos do voto do desembargador Damião Kogan e o que o acompanhou do desembargador Ricardo Dipp, solicitando dessa maneira, se assim determinar Vossa Excelência, que ele permaneça como Sua Excelência permaneça como relator designado e eu declaro voto convergente. Pois não, muito obrigado. Tem a palavra o desembargador Alexandre Lazzarini. Senhor presidente, boa tarde a todas e a todos. Peço licença nesse caso, quando no início do julgamento eu havia manifestado o início de uma divergência, posteriormente o fiz por escrito encaminhando
a Vossas Excelências. Mas, diante do voto, da revisão de posicionamento da desembargadora Luciana Bresciani e do desembargador Noivo Campos, que chegaram à conclusão de aderir os votos do desembargador Damião Koga e Ricardo Dipp, então me parece que o meu voto se torna desnecessário e eu retiro o meu voto. Eu acompanho a divergência formulada pelo desembargador Damião Koga, a quem eu também sugiro como relator designado, e o desembargador Ricardo Dipp. Pois não. Então nós temos o voto do ministro desembargador Damião Koga pela improcedência. A ele aderem a desembargadora Luciana Bresciani, desembargador Noivo Campos e desembargador Ricardo Dipp, com declarações já lançadas. A matéria está em discussão. Desembargador Damião Koga. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar Vossa Excelência, na pessoa de Vossa Excelência, todos os demais colegas, a desembargadora Luciana, agora presente, nosso procurador-geral, os outros advogados presentes. Eu quero só fazer uma breve explanação, porque essa matéria é muito cara para quem é da área penal. Então, o voto do desembargador Dipp é excelente. Sua Excelência falou de Wolf Middendorf, que em 1970 escreveu Prognoses Criminológicas, que foi o primeiro livro que fala na prestação de serviço à comunidade. Ele era juiz de um cantão alemão, e foi de lá que vieram esses novos ventos soprando novas ideias. Fala também no nosso processualista Figueiredo Dias, Portugal. Está muito bem estudado e eu cumprimento Vossa Excelência pela excelência do trabalho. Eu só quero colocar aqui que eu procurei uma solução prática, porque esse tema para nós era muito importante. Eu vi que também no parecer do Ministério Público houve uma preocupação com relação a isso. Por quê? Fazendo um pequeno histórico. É o exame criminológico. O exame criminológico na nossa lei de execução penal estava previsto em 1984 como obrigatório. O primeiro exame de que trata o artigo 8º era aquele quando o criminoso ingressa no sistema prisional e se fazia um estudo para se fazer uma aferição do que era melhor para o cumprimento de pena para ele. E havia o parágrafo primeiro que falava que era facultado nos crimes do regime semiaberto, obrigatório no fechado e facultado no semiaberto. Esse exame criminológico, posteriormente, ele passou a ser obrigatório, estava já constando como obrigatório no artigo 112, parágrafo 1º da Lei de Execuções Penais, e era uma das formas de aferição dos méritos do condenado para progressão de regime, que nós temos 3 regimes, e, na verdade, eu não sei para que temos semiaberto mais, porque com as mudanças que o Supremo foi dando, o STJ foi dando, ele virou praticamente quase um aberto. Isso não existe em outros países. E, dentro disso, essa aferição dos méritos do condenado era feita por uma equipe multidisciplinar que englobava principalmente um assistente social, um psicólogo e um psiquiatra, afora o pessoal do sistema prisional, segurança, o chefe de segurança, mais o diretor prisional e quem, quando ele tinha algum trabalho, também a chefe do setor se manifestava. Então, a partir daí, nesse exame criminológico, eu coloco várias definições dele, achei que está muito bom uma que eu peguei no professor Pitombo, Sérgio Marco de Moraes Pitombo, está muito bem equacionada, e também no professor Alvino, que foi professor de Medicina Legal da São Francisco, era psicólogo de formação, e, na verdade, dentro desse exame, o que mais o juiz atenta, na verdade, é o psicólogo, porque o psicólogo coloca a personalidade dele hoje, e o professor Alvino coloca muito bem esse aspecto e divide em várias searas o exame, falando até em eletroencefalograma, em alguns casos, que pode ser necessário para os inimputáveis, para se saber de lesões que tenham causado o comportamento. Então, essas definições nem vou me referir a elas, porque elas são bem detalhadas, mas ela traz para o juiz uma possibilidade de aferição dos méritos e da personalidade do agente, deixando muito certo que esta aferição é um prognóstico,
Mas, na verdade, isso aí não é infalível, não há como se acertar para que o sujeito não seja progredido. E dentro disso, tem uma frase até muito especial, que eu me lembrei dela quando eu estava escrevendo, que é do Júlio Fabrini Mirabete, procurador de justiça já falecido, e que ele fala: não basta o bom comportamento carcerário para preencher o requisito subjetivo indispensável à progressão. Bom comportamento não se confunde com aptidão ou adaptação do condenado e muito menos serve como índice fiel de sua readaptação social. Essa frase eu acho que é magistral porque pegou bem o espírito de quem está recluso. O criminoso perigoso, ele não cria grandes problemas, normalmente, dentro do sistema prisional. Salvo quando é chefe de facção, tem que ser removido para o regime disciplinar diferenciado ou para o presídio federal para ficar isolado. Mas o criminoso sabe que se o comportamento dele for razoável, ele cumpriu 1/6 da pena no regime semiaberto, no regime fechado, se não for crime hediondo ou equiparado. Cumpriu 2/5 nesses regimes, ele consegue a progressão sem grandes problemas. O problema todo disso veio em 2003. Até aí, quem trabalhou em execução sabe como a situação era. Com esses exames, que podiam ser até um tanto superficiais, mas era o que se tinha, era possível fazer um prognóstico de como ele se comportaria em caso de progressão. Só que o que aconteceu? Tomamos uma ducha d'água em 2003, quando o governador era o atual vice-presidente da República e que colocou o doutor Nagashi Furukawa, eminente juiz de direito, que acho que foi juiz de Bragança, que cuidava de uma PAC e tudo mais. É evidente, as PACs tinham gente sem perigosidade nenhuma. Ele foi cuidar do sistema prisional de um estado que tinha 42 milhões de habitantes. Então, mesclava todo tipo de criminoso. E havia uma solicitação por parte do governador de que as vagas fossem liberadas do sistema prisional, pressionando a Secretaria de Assuntos Penitenciários. E eu me lembro de uma tremenda briga que o Ministério Público, na época, teve com quem representava os interesses do governo, até na área federal, né, justamente porque não queria que acabasse o exame criminológico. E, de uma hora para outra, o doutor Nagashi Furukawa atendeu os anseios do governador e conseguiu modificar a lei de execução e colocou simplesmente que o atestado do diretor do estabelecimento prisional de bom comportamento era suficiente. E isso criou um grande problema para a área penal. Por quê? Porque não temos elemento nenhum para ferir. É esse que é o grande problema. Eu não sei com quem eu estou lidando. Quando vem os atestados prisionais de bom comportamento, é assinado pelo diretor do sistema, que num presídio com mais de 1.000 criminosos, não tem contato individualizado para saber com quem ele está lidando. Eu sei que eu tive essa experiência, porque eu trabalhei 2 anos em Diadema, que tinha 200 presos. Eu ia 2 vezes por semana ao presídio. Eu sabia quem era quem, o juiz também. Então a gente tinha uma certa proximidade para fazer essa aferição e na hora de progressão sempre se conseguia ter um certo parâmetro para isso. E veja, o que aconteceu com isso? As liberações no sistema prisional foram massificadas. Por quê? Porque nós temos quase 900 mil presos no estado de São Paulo, que é 1/4 mais ou menos do que tem nos Estados Unidos, 1/4, 1/5. Nós temos esse número muito grande de criminosos presos no nosso estado e o problema é que é uma distância muito grande de tudo para se fazer uma avaliação mais sensível. Em razão disso, vejam, com essa mudança, nós tivemos a mudança de 2003, que veio e acabou com o exame criminológico obrigatório. Veio, em seguida, a lei do pacote anticrimes, que é 2019, que incluiu uma série de quantificações para cumprimento da pena e progressão, colocando até 70% em alguns casos mais graves para poder dar a progressão. Sem lembrar que nós passamos pelo regime integral fechado, que veio da legislação, ficou acho que uns 10, 12 anos, e depois o Supremo veio e disse que é inconstitucional depois de ter avalizado esse tipo de coisa. Em 2019, veio o parágrafo 1º do mesmo artigo,
112, que fala o seguinte: em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. Eles não conseguiram alterar esse dispositivo, trazendo o exame criminológico novamente. E somente em 11 de abril do ano passado, 2024, é que, em razão daquela mudança que impedia as saídas temporárias, que o nosso secretário da Segurança, como deputado federal, havia proposto, ele até foi votar, se licenciou e foi votar lá, é que conseguiu se introduzir novamente o exame criminológico para se ter um mínimo de avaliação do criminoso. E ele colocou assim, no parágrafo 1º, em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária comprovada pelo diretor do estabelecimento e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão. Então, veja, se conseguiu trazer isto para um determinado momento para permitir uma avaliação. Ninguém quer criar um problema que vai impedir a progressão, evidente. E veja, quando isso aqui veio da 16ª Câmara, que veio num incidente de avaliação de reconhecimento de inconstitucionalidade, e se falou em princípio de dignidade da pessoa humana, se falou em individualização da pena, se falou ainda em razoável duração do processo, e eu não consigo ver nada disso no mero exame criminológico, que é administrativo. A lei de execução penal tem 3 caracteres. Alguns acham que ela é de caráter penal, processual e uma parte administrativa. Por que seria até processual? Porque não faz coisa julgada qualquer pedido. Ele pede e não tem prazo para fazer um novo pedido. Acabou de ser deferido para estar entrando com outro. Mas o que era necessário? Era necessário que esse exame fosse novamente autorizado. E nós tivemos inúmeros problemas nisso, porque a Associação dos Psicólogos a nível nacional soltou, dizendo que eles não podiam fazer prognose de progressão e eventual reincidência de ninguém. Então, nós tivemos inúmeros conflitos anteriores, até isso começar a ser pacificado, e quando voltou, estava com uma certa independência razoável dentro daquilo que se esperava. O que o julgador precisava? Saber a personalidade do agente para dar progressão ou não. Que ele corre um risco? Sempre corre. Quando se faz as liberações hoje para essas saídas, nós temos 7% que não volta há anos. E hoje, como é feito, vem uma relação do sistema prisional e o juiz e o promotor simplesmente estão dentro daquela portaria que ele baixou. Não se faz caso a caso como sempre foi feito no passado. Então, com isto, eu não entendi que há esses princípios feridos por parte, assim como foi levantado na 16ª Câmara, porque a dignidade da pessoa humana, ele fazer um exame administrativo que pode impor isso na sua dignidade. E individualização da pena é a ideia da execução, ele está na segunda fase do processo, né, na parte de cumprimento da pena. A outra hipótese que fala em razoável duração do processo, veja, o ideal que todo juiz quer, todo promotor quer, é que aquilo seja cumprido no mais curto espaço de tempo. Só que nós esbarramos no seguinte problema, é que eu quero fazer essa última parte que é importante. Eu falei com o secretário de Assuntos Penitenciários, o coronel Marcelo Streifing, na semana que eu pedi vista. E eu tinha trazido até 2 semanas antes para fazer uma palestra na Escola da Magistratura, e ele fez uma palestra muito atualizada do sistema prisional. Eu fui perguntar-lhe se havia sido recomposto os quadros de psicólogos, assistentes sociais e psiquiatras. Ele falou que chegou a abrir, em razão da mudança da lei, um novo concurso, só se inscreveu um psiquiatra aposentado da própria secretaria. Então, o que acontece? Nós não temos mais o pessoal especializado que o nosso ex-governador conseguiu afastar do sistema prisional em 2013, com essa mudança de orientação que a SAP conseguiu aprovar em Brasília, por orientação do nosso ex-governador. E daí o que acontece? Eu não tenho psicólogos, eu não tenho assistentes sociais e eu não tenho psiquiatras. O psiquiatra avalia a doença existente, então é um caso objetivo. O psicólogo é que faz uma interpretação da personalidade do agente. E o assistente social verifica qual é a situação dele
dentro do meio em que ele vai ser incluído e cumprir suas obrigações e se adaptar. Então, isso era muito importante nós termos, e agora voltou. Se nós acolhermos a inconstitucionalidade eventualmente, nós ficamos sem elemento nenhum para essa aferição. E eu reitero o que eu estou dizendo. O secretário da SAP falou que nós não temos concursos abertos e não temos condições, neste momento, de implementar nos 182 presídios que nós temos essas comissões multidisciplinares. Então, o que acontece? Isso vai ser implementado, eu não tenho dúvida. Só que a longo prazo, como isso vai demorar, a minha sugestão era, na verdade, não dizer que a lei é inconstitucional, mas dizer que ela é constitucional, é obrigatório esses exames. E o juiz fazer o contrário, porque para ele fundamentar que precisa fazer o exame, aí vinha, vai até o STJ discutir se pode, se não pode. No caso concreto, muitas vezes até. Então, subiu um monte de recursos. Se entendermos que é constitucional, é obrigatório, como está na lei, o juiz pode dispensar nos casos que entender que não tem tanta gravidade. Assim, é muito mais fácil ele dispensar, e eu tenho certeza que o Ministério Público não vai recorrer em muitos casos, né, do que discutir por fazer o exame. Então, eu optei por adotar essa situação, entendendo que isso é mais objetivo na prática. O exame é obrigatório, enquanto não se colocar todo esse pessoal que precisa voltar ao sistema prisional, isso vai levar bastante tempo, o juiz dispensa, principalmente nos casos semiaberto, por aberto em crimes de menor potência, de não tanta gravidade. E eu coloquei como obrigatório os crimes praticados com violência ou grave ameaça, os hediondos e os a ele equiparados, e todos aqueles que o juiz verificar pela personalidade do agente que justifica a feitura do exame, como, por exemplo, o sujeito tem 20 furtos, né? O sujeito é um furtador contumaz, pode não ter grandes antecedentes, não ser considerado de extrema perigosidade, até porque o furto não é um crime de violência. Mas ele pode entender que, para progressão, eu preciso verificar a necessidade do exame criminológico. Então, eu usei essa tabela e eu só quero aqui relembrar que a legislação foi modificada até no ano passado com relação aos crimes hediondos. Até eu tinha esquecido de alguns que foram inclusos. Então, só lembrando rapidamente algumas modificações. Entrava o homicídio e homicídio qualificado. Lesão corporal dolosa grave e gravíssima. Crime contra a autoridade ou agente dos artigos 142 e 143 da Segurança Pública, seus cônjuges, ascendentes, descendentes, decorrente do exercício da função. Isso aqui, inclusive a lesão corporal, a lesão corporal seguida de morte, é a redação de 2025, é desse ano. O contra a autoridade é também de 2025. Depois, contra membros do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública ou Advocacia Pública, também em 2025, quer dizer, é bem recente. Nas dependências de instituição de ensino, também em 2025. Esses crimes ocorrendo, as lesões corporais, lesão corporal seguida de morte, contra agente de autoridade, contra membros do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia, e nas dependências de instituição de ensino. E depois vem o feminicídio, roubo, circunstâncias de restrição da liberdade da vítima, circunstância pelo emprego de arma de fogo, pelo emprego de arma de uso proibido ou restrito, qualificado pelo resultado da lesão corporal grave ou morte, extorsão qualificada ou restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal grave ou morte, extorsão mediante sequestro, na forma qualificada, estupro vulnerável, epidemia com resultado morte, falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, favorecimento de prostituição de forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou vulnerável, furto qualificado pelo emprego de explosivo de artefato análogo que cause perigo comum, incluído por essa mudança de 2019, depois induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou automutilação realizados por meio de rede de computadores e rede social ou transmitidos em tempo real. Isso foi incluído no passado, 2024. Sequestro carcere privado cometido contra menor de 18 anos, também em 2024. Tráfico de pessoas cometido contra criança e adolescente,
também em 2024. E daí ele equipara genocídio, posse e porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, comércio ilegal de armas, tráfico internacional de armas de fogo, acessórios e munições, crime de organização criminosa quando realizada, direcionada à prática de crime hediondo equiparado pelo pacote anticrimes, foi incluído, crimes previstos no Código Penal Militar, isso é 2023, não estavam incluídos todos os mesmos crimes, que são taxados de crimes de competência da justiça castrense, não eram considerados hediondos. Aí, em 2023, se fez a equiparação. E os crimes previstos no artigo 240, 241b, que é a parte de fotografar, filmar criança, adolescente, tendo relações sexuais, escolas, situações equiparadas e adquirir material pornográfico. E depois, eu entendi que esse exame, para essas situações, então, do crime hediondo, que tem todas essas hipóteses que agora a gente verificando, ela vai muito além do que a gente tinha no começo, né? A lei é antiga. Então, eu coloquei para os crimes com violência ou grave ameaça, hediondos, e os equiparados para tortura ou terrorismo, e quando o juiz entender conveniente pela situação personalíssima do agente. Portanto, eu estou entendendo que é constitucional o artigo e o juiz pode, eventualmente, fazer essa aferição da falta de necessidade para a progressão. É esse meu voto, senhor presidente. Pois não, muito obrigado. Então, eminente desembargador Damião Cogga reitera o dispositivo do voto dele pela improcedência. A matéria está em discussão. Por votação unânime, julgaram improcedente a arguição, nos termos do voto do eminente relator designado, desembargador Damião Cogga, com os acréscimos trazidos pelos desembargadores Luciana Bresciani, Noivo Campos e Ricardo Dipp. Alguém mais pretende declarar? Então, assim fica decidido. Doutora desembargadora Luciana, quiser permanecer conosco, será um prazer, mas eu sei que Vossa Excelência deve ter inúmeros afazeres, não é? Mas fique à vontade. Muito obrigada, senhor presidente. Minhas homenagens a todos. Muito obrigado. Com licença. Próxima preferência, o item 2 de ordem. Agravo interno civil de relatoria do desembargador Figueiredo Gonçalves, que nos traz o voto 61.287. Pede a preferência a doutora Thaís Silva Feitosa pelo agravado, prefeito do município de Elias Fausto. Tem a palavra o eminente relator. Senhor presidente, eu estou negando o provimento ao agravo interno. O agravante, ele está querendo que eu já me imiscua na discussão do mérito da pretensão, e isto ainda não é o momento oportuno. Eu apenas suspendi a eficácia da lei até a decisão deste órgão especial, porque eu queria manter a situação status quo ante, até que a gente tomasse conhecimento dessa discussão e firmasse um posicionamento a respeito. Eu confesso que eu ainda não tenho nenhum posicionamento quanto ao mérito, mas achei prudente deferir esta liminar para a sustação da eficácia da lei até a decisão final deste órgão, e eu estou propondo, portanto, que seja desacolhido o agravo interno. Pois não, o eminente relator propõe que seja negado o provimento ao agravo, matéria em discussão. Votação unânime, negaram provimento ao agravo. Segunda preferência é o número 6 de ordem, agravo interno civil, também agora de relatoria do desembargador Renato Rangel de Zinano, que traz o voto 40.910. É um agravo interno civil num mandado de segurança. Tem a palavra, pede a preferência, doutor Wellington Roosevelt Vanderlei de Miranda, pelo agravante. Tem a palavra o nobre relator. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. A insurgência é contra a decisão monocrática que indeferiu liminar e mandado de segurança. A impetração foi contra o governador do estado de São Paulo, que indeferiu o processamento de pedido de revisão da sanção de demissão aplicada contra o impetrante. Demissão imposta em 2003 e executada em 2010. Ausência de periculum in mora.
processo administrativo com ampla instrução e exercício do contraditório, não sendo evidente qualquer vício procedimental insanável. Reconhecimento da prescrição da pretensão de anulação da demissão para reintegração ao cargo público, conforme acórdão transitado em julgado em outra demanda. Ausência, portanto, dos requisitos para a concessão da liminar pleiteada, de modo que, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, senhor presidente. Muito obrigado, eminente relator. Propõe seja negado provimento ao recurso, matéria em discussão. Por votação unânime, negaram provimento ao agravo. Assim fica decidido. Nós temos sobre a mesa 4 pedidos de sustentação oral. Eu já vou adiantar aos presentes que o item 36 de ordem, por se tratar de feito que tramita em segredo de justiça, será a última sustentação da tarde. Então, a primeira é o item 37 de ordem, uma reclamação. Relatoria da desembargadora Silvia Rocha, que nos traz o voto 39.233. Pede a sustentação doutor Adilson Elias de Oliveira Sartorello, que falará pelo interessado Total Imóveis Limitada. Convido o doutor Adilson a ocupar a tribuna. Doutor Adilson, muito boa tarde. Dispensado o relatório, Vossa Senhoria já tem a palavra pelo prazo regimental. Senhor presidente, na pessoa de quem quero cumprimentar a todos os excelentíssimos desembargadores aqui presentes, também eminente membro do Ministério Público, os senhores serventuários da Justiça, os advogados presentes a esta sessão, estudantes de Direito, vemos bastante aqui hoje, enfim, todos aqueles que aqui se apresentam para acompanhar esta sessão deste órgão especial tão importante. E permita-me, muito rapidamente, senhor presidente, fazer um registro que muito me alegra da presença nesta tarde, me acompanhando do meu filho, estudante de Direito, que está no último ano da sua faculdade. Já tenho brincado que só faltam 2 mensalidades para pagarmos e que já está aprovado no exame de ordem. Portanto, me alegra muito a sua presença aqui comigo, Nelson Sartorello Neto, meu filho, que muito me orgulha. Senhor presidente, senhores desembargadores, este é um caso de relatoria da desembargadora Silvia Rocha. Já é o 3º caso que Vossa Excelência traz a julgamento. São casos similares, né, de uma reclamação interposta pelo Ministério Público que visa a desconstituição, enfim, o acórdão reclamado da Câmara reservada ao meio ambiente, da 2ª Câmara reservada ao meio ambiente, em que tem sido recorrente essas discussões de supressão de vegetação de cerrado, né, no município de Bauru. Eu não quero tomar muito do tempo de Vossas Excelências, até porque já estive no primeiro julgamento fazendo a sustentação no caso que é praticamente idêntico. Já tivemos um 2º caso também julgado e também, né, como eu já disse, de relatoria da desembargadora Silvia Rocha, e ambos foram julgados improcedentes às respectivas reclamações. São votos, inclusive, muito recentes. Os 2 precedentes, tenho aqui, inclusive, o número, que eu vou deixar de citar o número das reclamações, mas são de 60 dias para cá os 2 últimos julgamentos, portanto, muito recente, e o caso é absolutamente similar. Também quero adiantar aqui e trazer ainda numa preliminar, de que neste caso especificamente que nós estamos a tratar na sessão de hoje, muito embora a reclamação tenha sido ajuizada ainda antes do trânsito em julgado do acórdão reclamado, é fato que no último dia 17 de setembro, agora, em decisão do Superior Tribunal de Justiça, transitou em julgado o acórdão reclamado. De forma que, como é sabido por todos nós, não tem o condão esta atual reclamação de modificar o acórdão já transitado em julgado, de maneira que não resta outra alternativa de fato, senão a improcedência da presente reclamação. Nas demais matérias de mérito, deixarei de insistir nelas, até porque, repito, já trouxe elas a este plenário, sem prejuízo de ter absoluta convicção que a desembargadora Silvia Rocha irá tratar especificamente de cada uma das matérias postas nos autos.
mas me permita tão somente deixar muito claro, mais uma vez, de que o fundamento, sobretudo daquilo que é tratado nessa reclamação pelo Ministério Público, tem uma situação muito peculiar, que é quando se trata de uma área de preservação permanente, ou de uma área de proteção ambiental, ou de uma unidade de conservação. E é bom sempre dizer que quando nós estamos aqui tratando, assim como já tratamos em centenas de processos nas câmaras reservadas ao meio ambiente, estamos tratando de um loteamento regular desde 1947, totalmente urbanizado, no meio do município de Bauru, do lado do aeroporto. Quando Vossas Excelências passam em Bauru pela rodovia Marechal Rondon, estão passando ali, cortando o loteamento Vila Aviação, onde tem residências, comércios. Portanto, estamos tratando de lotes de terreno urbanizados, muitos ocupados, com muitas construções. O que acontece que é um loteamento muito antigo, e muitos proprietários até hoje, porque herdaram, porque tem investidores que compram esperando ali uma especulação imobiliária. Fato é que existe ainda cerrado, né? Não é nenhuma vegetação fechada, não é nenhum corredor ecológico, repito, não tem nenhuma área de preservação permanente, mas muitas vezes tem uma, duas, meia dúzia de árvores, né, nativas dentro daquele terreno, muitas vezes um lote de terreno não maior, né, do que um plenário como este nosso aqui, mas que tem 5, 6 árvores que são cerrados, protegidos, né, pela legislação estadual, e, portanto, se suprimir, vem a Polícia Ambiental, e quando se pede para a CETESB, ela nega. Só que muitas vezes, no terreno vizinho, da direita, da esquerda, dos fundos, já é construção, já é prédio, já é residência, já é comércio, mas aquele proprietário tem se visto nesta dificuldade de não poder suprimir a vegetação do seu terreno, em razão de que, ao longo do tempo, isso nunca foi feito e hoje ele está sendo impedido de fazer, de forma que isso afronta totalmente. E também quero aqui reiterar mais uma vez, aqui sempre repito, desembargador Nishi, do quanto isso já foi discutido nas 2 câmaras reservadas ao meio ambiente e, portanto, depois, até mesmo por nós termos divergência entre as câmaras, foi trazido em grau de incidente, de assunção de competência e por maioria de voto no grupo das câmaras, com os 10 desembargadores presentes, foi decidido o IAC, e é esse IAC que se clama, mais uma vez e sempre, estrito cumprimento, porque ele está vigente, apesar de sempre o Ministério Público destacar, foi para o STJ de fato devolveu o processo para este tribunal, para que aprecie embargos de declaração, portanto, interposto após o voto, né, condutor do julgamento desse incidente de assunção de competência, e que este voto está incólume até o presente momento, não é nenhuma nulidade, nada nesse sentido. Claro que sabemos que pode haver uma alteração do julgado na própria decisão dos embargos de declaração, mas isso precisa haver, então, e precisa haver decisão do grupo de câmaras que tem se debruçado sobre esse assunto ao longo de anos, né, que nós temos acompanhado e que vive hoje essa insegurança jurídica no município de Bauru, por conta de que as decisões da segunda Câmara são favoráveis e confirmam as sentenças de procedência da primeira instância que autoriza a supressão da vegetação, e as decisões da primeira Câmara reservada ao meio ambiente, elas infelizmente reformam, negam essa supressão, e atualmente o que nós temos vivenciado é que nos acórdãos que são desfavoráveis, então, à CETESB, ao Ministério Público, o Ministério Público vem interpondo estas reclamações, tentando modificar o acordo ou da segunda Câmara ou do voto do eminente desembargador Nogueira de Frenthaler, que na primeira Câmara também concede a supressão da vegetação. São por essas razões, Excelência, sem me alongar mais, já falei mais até do que eu queria falar, porque já tinha dito tudo isso na sessão anterior, que se pede mais uma vez a improcedência da reclamação interposta pelo Ministério Público, desde já agradecendo a atenção de cada um dos senhores e desejando um bom trabalho a Vossas Excelências. Muito obrigado, doutor Sartorello. Passo a palavra à relatora, desembargadora Silvia Rocha. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento todos os desembargadores, o eminente procurador de Justiça, cumprimento o doutor Aldilson pela sua sustentação oral. E é exatamente isso, são várias reclamações que nós temos julgado e algumas em tudo semelhante ao caso atual. É uma reclamação fundada no artigo 988, inciso 2 do Código de Processo Civil,
com alegação de afronta à autoridade de decisão do Colendo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, tomada no julgamento de ação direta de inconstitucionalidade, na qual foi dada interpretação conforme à Constituição ao parágrafo único do artigo 40 da Lei Estadual nº 15.684 de 2015, para fixação de critérios adicionais para o uso alternativo do solo em local de assentamento urbano em área de preservação permanente. O trânsito em julgado do acordo reclamado é posterior ao ajuizamento da ação. Impossibilidade de a reclamação ser sucedâneo recursal. Possibilidade de confronto entre o acordo reclamado, oriundo de órgão fracionário do tribunal, e o paradigma, por este ter sido proferido em controle abstrato de constitucionalidade, ter efeito erga omnes e caráter vinculante. A decisão reclamada não divergiu do entendimento do Colendo Órgão Especial, mas afirmou, como aqui se verifica, que o caso não comporta a aplicação dos requisitos adicionais definidos no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, por se tratar de área regular e terem sido satisfeitos os pressupostos da legislação ambiental específica vigente na época da implantação do empreendimento, que data da década de 40 do século passado. Em razão dessas circunstâncias e mais o que consta do voto, que é bastante longo, meu voto julga o pedido improcedente, senhor presidente. Muito obrigado. A eminente relatora propõe improcedência do pedido. A matéria está em discussão. Por votação unânime, julgaram improcedente a reclamação. Nos termos do voto da eminente relatora. Muito obrigado ao doutor Sartorello. Tenha uma boa tarde. Próxima sustentação oral é o número 32 de ordem, mandado de segurança, de relatoria do desembargador Matheus Fontes, que nos traz o voto 57.494. Pede a sustentação oral pela impetrante, o doutor João Manuel Andrade Maciel, da Silva Campos Gaudi, a quem convido a ocupar a tribuna. Doutor João Manuel, boa tarde. Dispensado o relatório, Vossa Senhoria já tem a palavra pelo prazo regimental. Obrigado. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobre relator, excelentíssimo membro do Ministério Público. Cumprimento todas as senhoras desembargadores e desembargadores deste tribunal. Excelência, como colocado, trata-se de mandato de segurança impetrado em face de ato do presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que suspendeu sine die a promoção e a progressão da impetrante, que é auditora do Tribunal de Contas. Então, os processos de promoção dela estão suspensos. Por que isso? É importante nós darmos um passo atrás para entendermos esse ato coator. A autora impetrante apresentou previamente duas ações, uma ação popular em litisconsórcio e uma ação ordinária. Na ação popular, se questionava dano ao erário em decorrência da alteração constante dos relatórios de fiscalização que ela vinha emitindo, e essas alterações eram feitas por sua chefia. Então, diante de indícios de dano ao erário, a autora ajuizou a ação popular. Também foi ajuizada uma ação ordinária, na qual a autora alegava que sofria assédio moral, assédio sexual, e não bastasse só isso, ela alegava também a alteração dos relatórios. Então, o que se pedia nessa ação ordinária eram essencialmente três pedidos: danos materiais, danos morais, que ela fosse afastada daquela lotação para que não convivesse mais com aquelas chefias imediata e imediata, e o terceiro fator, que é o importante para que a gente está discutindo aqui hoje, que era essencialmente que a chefia imediata e imediata não pudessem fazer a avaliação de progressão e promoção delas. Ocorre que, excelência, então, chegando o ciclo avaliativo 2024-2025, na prática, as chefias imediata e imediata se declararam suspeitas, o que estava completamente dentro do esperado. Dentro dessa suspeição, o Tribunal de Contas, num primeiro momento, abriu um processo administrativo para entender como seria feita a avaliação funcional delas, já que o chefe não estava podendo avaliar e não havia previsão no regulamento do Tribunal de Contas para esse tipo de situação. E, num primeiro momento, o Tribunal de Contas segue a sua área técnica. A área técnica de recursos humanos do tribunal sugere
que elas fossem avaliadas pelas novas chefias imediata e imediata. Aqui importa destacar, ao longo desse trâmite todo, dessas primeiras ações, ela mudou de chefia. Só que pelo regulamento do Tribunal de Contas, nos anos de 2024, como ela ficou maior parte durante essa chefia, que foi entendida como suspeita, ela deveria ser avaliada por essa chefia. Então, o órgão de pessoal entendeu, vamos avaliá-la pela nova chefia, mesmo que por prazo inferior a 1 ano. Essa sugestão foi acatada num primeiro momento pelo Tribunal de Contas. A presidência do tribunal determinou que a nova chefia fizesse a avaliação de promoção e progressão da impetrante. Mas, de maneira não explicada, o Tribunal de Contas abre um novo processo administrativo, ferindo a coisa julgada administrativa, já que aquele primeiro já estava precluso. Nesse segundo processo administrativo, mais uma vez, o órgão de pessoal do tribunal, de maneira técnica, se manifesta com 3 opções à presidência do tribunal. Primeira opção, vamos avaliá-la com base nas novas chefias, opção que já tinha sido colocada anteriormente. Segunda opção que foi dada, repetir a nota do ciclo avaliativo anterior. Terceira opção colocada foi a possibilidade de avaliação exclusivamente por pares. Sem maiores explicações, a decisão da presidência do Tribunal de Contas foi unicamente, e violando a confiança legítima esposada no processo anterior, foi de suspender sine die a avaliação de promoção e progressão até que a ação popular, até que a ação ordinária que ela ajuizava fosse definitivamente resolvida. Só que não bastasse só isso, existe uma cereja no meio desse contexto. A chefia imediata, Excelência, e a chefia imediata propuseram ações criminais contra a impetrante. Ou seja, o Tribunal de Contas alega que vamos esperar a ação popular e a ação ordinária para poder avaliá-la, porque pode ser que a suspeição não mais ocorra. A suspeição vai acontecer de um jeito ou de outro. Chefia imediata e imediata não podem avaliá-la na medida em que propuseram ações penais privadas contra a autora. Qual é o grau de imparcialidade para que a impetrante seja avaliada por essas chefias? O douto Ministério Público, em seu parecer, alega muito bem, em primeiro lugar, a violação ao princípio da legalidade. Não existe previsão legal para a suspensão da avaliação de desempenho, mesmo nesses casos. Não bastasse isso, a teoria dos motivos determinantes é parâmetro adequado para o controle desse ato administrativo, na medida em que o Tribunal de Contas exara como motivação da sua suspensão do processo avaliativo o fato de ter que se esperar para ver se aquelas chefias imediata e imediata continuariam sendo suspeitas. Esse motivo não subsiste na medida em que, mesmo após o término dessas ações, a ação criminal vai fazer com que a chefia não mais possa avaliá-la de uma forma ou de outra. Por fim, Excelência, e para terminar essa sustentação, o princípio da proporcionalidade, que é trazido pelo parecer do Ministério Público. O Ministério Público assenta que a medida ela não é adequada para resolver a situação, já que a suspensão só prorroga o processo, e ela não é necessária, a medida ela não é a menos gravosa. Ela só impõe prejuízo à impetrante sem que haja qualquer perspectiva de resolução disso após o fim das ações ordinárias e ação popular. Nesse sentido, nós requeremos a concessão da segurança para que seja observado pelo Tribunal de Contas alguma das soluções propostas pelo seu órgão técnico, pelo seu órgão de RH, mantendo a discricionariedade da presidência para que possa observar o seu órgão técnico e assim decidir. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor João Manuel. Para que profira seu voto, passo a palavra ao eminente desembargador Matheus Fontes. Boa tarde a todos, presidente, colegas, doutor Wallace. Cumprimento o doutor João Manuel Andrade Maciel da Silva Campos Gaudi. É um mandado de segurança impetrado contra ato do presidente do Tribunal de Contas do Estado, que, acolhendo proposta do secretário-diretor-geral, suspendeu a avaliação de desempenho da impetrante, auditora daquele órgão de fiscalização, até o trânsito em julgado das ações judiciais por ela propostas contra alguns de seus superiores hierárquicos. Eu digo no voto que o Supremo Tribunal Federal vem decidindo que o Poder Judiciário, ao exercer o controle de legalidade dos atos administrativos, pode fazê-lo à luz dos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. Não é outro o pensamento do STJ que cito no voto. Pois bem, a suspensão da avaliação de desempenho individual da impetrante, referente a 2024, a meu ver, não atende ao critério da adequação,
pois nas ações popular e ordinária acima referidas, a impetrante imputa a prática de atos graves aos seus antigos chefes imediato e a simples ocorrência dessas imputações configura a situação que os impede de avaliá-la com isenção e imparcialidade, ainda que tais demandas venham a ser julgadas desfavoravelmente aos interesses dela, de modo que, nas circunstâncias, o sobrestamento da avaliação de desempenho individual da impetrante, para que, uma vez encerradas definitivamente aquelas ações judiciais, seus antigos chefes imediato venham a avaliá-la, constitui medida ineficaz para alcançar uma avaliação justa. Além disso, a avaliação de desempenho individual da impetrante deve ocorrer todo ano. E a medida adotada pelo presidente do Tribunal de Contas, a meu ver, acaba por impedir que a avaliação da impetrante ocorra em tempo hábil para que ela participe dos procedimentos de progressão e promoção na carreira, que também ocorrem anualmente, tendo em vista que não é possível prever quando se encerrarão aquelas ações judiciais, constituindo também, por esse motivo, providência inadequada e ineficaz para avaliação tempestiva da impetrante. Digo ainda que, de resto, a medida adotada pelo presidente do Tribunal de Contas não atende ao critério da necessidade, porque o fim da impetrante pode ser atingido por meio menos gravoso ou oneroso à impetrante e à administração pública, tendo em vista as diversas opções de avaliação sugeridas pelas repartições técnicas do próprio Tribunal de Contas do Estado, como acima descrito. Por fim, a medida, a meu ver, não atende ao critério da proporcionalidade em sentido estrito, porque a suspensão da avaliação de desempenho individual da impetrante sacrifica bem de categoria jurídica mais elevada do que aquele que pretende resguardar e não traz nenhum benefício, nem a impetrante, que ficará privada de participar dos procedimentos de avaliação e promoção na carreira por falta da referida avaliação, o que certamente lhe acarretará perdas de natureza funcional e financeira, e nem a administração pública, que, podendo avaliá-la por outro meio menos oneroso, futuramente terá de reparar tais prejuízos e outros deles decorrentes, seja pela via administrativa ou judicial. Assim, senhor presidente, o meu voto está concedendo a segurança para anular o ato do presidente do Tribunal de Contas do Estado, a fim de que a avaliação de desempenho individual da impetrante relativa ao ano de 2024 tenha prosseguimento regular. Até o voto, senhor presidente. Muito obrigado. O eminente relator propõe a concessão da ordem. A matéria está em discussão. Por votação unânime, concederam a ordem nos termos do voto do eminente relator. Muito obrigado ao doutor João Manuel. Tenha uma boa tarde. Próxima sustentação oral é o número 19 de ordem. Ação direta de inconstitucionalidade, de relatoria do eminente desembargador Figueiredo Gonçalves, que nos traz o voto 61246-61.246 e pede a sustentação oral pelo presidente da Câmara Municipal de Mirante do Paranapanema, o doutor Fábio Ferreira Morongue, a quem convido a ocupar a tribuna. Doutor Fábio, boa tarde. Dispensado o relatório, Vossa Senhoria já tem a palavra. Boa tarde, Excelência. Gostaria de cumprimentar o presidente, Dr. Fernando Antônio Torres Garcia, os demais desembargadores e desembargadoras aqui presentes, não é? O doutor Procurador-Geral de Justiça, o Dr. Wallace, cumprimentá-lo pela atuação tão relevante, o nobre relator Figueiredo Gonçalves, que dedicou aí alguns minutos na despacho dos memoriais. Gostaria de agradecer esse precioso tempo que foi dedicado. Gostaria também de cumprimentar todos os serventuários da Justiça aqui deste tribunal, os colegas advogados aqui presentes, estagiários e todas as autoridades. Também gostaria de fazer um registro rápido. Eu tenho certeza que vários de vossas excelências são professores e hoje é o dia do professor, docente. Então, eu gostaria também de parabenizá-los por essa atividade que exerce além da magistratura. Parabéns a
a Vossas Excelências, nesse caso. Pois bem, Excelências, trata de um caso, uma ação direta de inconstitucionalidade no município de Mirante do Paranapanema, lá no Pontal do Paranapanema, bem longe. E é questionado o vício, iniciativa de uma lei municipal que foi instituída pela Câmara Municipal. Trata-se, essa lei relacionada ao transporte público de estudantes. Então, o município de Mirante ele tem uma peculiaridade. Ele tem muitos assentamentos, então uma área rural, uma extensão muito grande de estradas de terra, estradas não afastadas, porque tem que dar acesso, tem que fazer cumprir o direito constitucional de educação por meio desse transporte aos alunos, às crianças desse município, dessa área territorial tão extensa. Bem, o que consta na inicial não consta no processo. Um pequeno resumo que eu devo fazer. O transporte de estudantes, na gestão passada, era feito mediante licitação, como em alguns municípios ainda continuam adotando esse critério. Ocorre que lá atrás, por razão de diversas denúncias vinda da imprensa, denúncia vinda da população, isso lá atrás. Manifestação, recomendação do Ministério Público do Estado de São Paulo, apontamentos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, manifestação de autoridades, no sentido de que estavam sendo detectados, observados, ônibus, vans, micro-ônibus, em péssimos estado de conservação. Isso foi constatado lá atrás. O Ministério Público entrou em ação, Tribunal de Contas apontou, o gestor passado atuou. Cumpriu com as obrigações impostas naquela época, se adequou às recomendações do Tribunal de Contas do Ministério Público e alterou o sistema legal dos procedimentos de pregão eletrônico. Começou a exigir, e aí está o ponto fulcral desse processo, que veículos que participassem desse processo de licitação para transportar alunos, crianças, tivessem uma idade de fabricação um ano mais novo. Porque é óbvio, se melhora o ano do veículo, consequentemente, tem melhor condições de qualidade e transporte e segurança. Pois bem, problemas apareceram, críticas vieram, posicionamentos contrários, mas o executivo passado, depois de muitos problemas, conseguiu adequar e ajustou. Atendeu a recomendação, repito, Ministério Público, Tribunal de Contas, FNDE, Detran e obrigou a todos os participantes que apresentassem veículos com, no máximo, 10 anos de uso para ônibus e 5, salvo engano, para vans. E isso veio se operando normalmente. O Ministério Público arquivou os procedimentos, o Tribunal de Contas analisou, a coisa se estabeleceu de uma maneira normal. Pois bem, aí vem um problema. Passa-se a gestão, assume outra gestão, muda-se a administração, normal. Os contratos já estavam em andamento, porque o transporte público não pode ir para estudantes. Transporte para estudantes, né? Diferente de transporte público por si só. Não pode parar. As licitações foram realizadas, ou seja, virou 2024 para 2025, os contratos já haviam sido feitos. O que acontece? Em 2025, a nova gestão altera as regras que já haviam sido constatadas, implementadas, repito, por meio de recomendações de autoridades, e abaixa, diminui, volta a retrocede a questão dos problemas lá, onde mencionei, e autoriza que veículos com até 20 anos para ônibus e 15 anos para vans e combis pudessem voltar a participar do certame. Ou seja, o retrocesso foi óbvio. Basta comparar a documentação que consta no processo e as recomendações das autoridades públicas.
O que fez o Poder Legislativo Municipal? Atuou. Baseado em quê? Princípio constitucional, fiscalização, e editou essa lei que ora está sendo questionada. Essa lei, uma lei complementar, foi baseada principalmente na questão de competência concorrente ou suplementar, onde, em questões de educação, transporte para conseguir viabilizar essa educação no município de tamanha peculiaridade, saúde, voltasse a valer como antes estava dentro da sua normalidade. Então, o que fez o Poder Legislativo Municipal? Editou as suas leis com base nessa competência constitucional e não foi editou por editar, criou por criar. Como eu sempre falo em sala de aula, pergunte ao professor de onde você tirou isso. Foram feitas muitas pesquisas, acordos do STF, julgados de vossas excelências aqui, que eu posso enumerar e vou citar alguns, se me permite, onde entendeu-se que tinha um amparo para que a competência fosse válida e constituísse essa lei. O Ministério Público do Estado de São Paulo, doutor Wallace, em seu parecer pela Procuradoria, entendeu que algumas questões, porque essa lei é ampla, mas em algumas questões os verbos foram um pouco inadequados, que pode ser ajustado. Mas nessa questão fulcral de veículos retrocederem, sendo permitido que um veículo que até 20 anos de uso e 15 voltasse a operar em processo e transporte para estudantes, não é uma questão capaz de incidir em violação de poderes. O que diz as pesquisas, os julgados, o STF, que estão na informação? Ora, quando se trata de transporte escolar, não é de transporte público por si só. É o transporte escolar que está estritamente voltado à educação. Se o transporte escolar para a educação é o assunto, aqui nós temos direito constitucional na veia. Salvo engano, artigo 208, 228, não tenho aqui certeza, prescreve que a educação não é um favor, é um dever de todos os poderes. E por isso, o município, o Poder Legislativo, constatando essa situação, atuou. E, repito, foi baseado em quê? Em estudos jurisprudenciais deste colênio tribunal em casos semelhantes, como, por exemplo, reservar assento a mulheres grávidas, idosos em transporte coletivo. Essa Câmara aqui, pelos os estudos que eu fiz e que constam na informação, acompanham esse raciocínio de que não há violação de poder, não há interferência de poder, quando prevalece o interesse constitucional. E, nesse sentido, foi o que tomado por base jurídica essa legislação da Câmara. A questão, analisando o voto do excelentíssimo ministro do STF, Fachin, que tem aqui os números de folhas, páginas, caso Vossas Excelências queiram questionar, está anotado. É que não é reconhecer um direito social, porque isso é um direito social, porque ele já pré-existe na Constituição Federal. É questão de lhe dar concretude. E foi o que a Câmara fez. Falou, isso não pode voltar. Isso não pode acontecer. Então, é diferente de fazer intervenção na competência privativa. E, aliás, nem privativa é. Por quê? O que é privativo não consta do Executivo, não consta expressamente na Constituição. É de onde eu extraio doutrinas e jurisprudência. Eu tenho que saber de onde eu estou tirando as minhas conclusões. Está nas informações. O que eu entendi, o que eu analisei, via doutrina e via julgados, é que a competência privativa ela tem que ser expressa, não pode haver uma interpretação extensiva. E nesse caso, na educação, pelos estudos que fizemos, não existe. Ou seja, por si só também, por isso também, não há vício de
por iniciativa de competência e separação de poderes. Também não é crível se pensar que houve aumento de despesa. Ora, essa lei não criou cargos, ela não criou estruturas, as despesas previstas já vinham sendo executadas da gestão anterior, tanto que foi continuado, só parou quando a gestão atual cancelou de forma unilateralmente todos os contratos já estavam efetivados em 2024 e promoveu chamamento público na modalidade emergencial. Ora, como que eu cancelo um contrato onde já estava sendo desenvolvido? Respeitando o posicionamento do Ministério Público, Tribunal de Contas, órgãos federais, promovo um chamamento, modalidade emergencial, e faço um retrocesso, concedo um retrocesso para trazer carros com 20 anos de uso. Ora, isso por si só comprova que não houve nenhuma geração de despesa, porque isso já existia, estava sendo implementado e estava sendo fiscalizado. Excelência, para finalizar, pasmem, o efeito prático da suspensão dessa lei. Essa lei foi suspensa e a Câmara atuou o seu papel, o seu dever, não é favor, de fiscalização. Fizeram um relatório, eu vou só fazer uma ponderação. Isso não é Procuradoria Jurídica que está falando. Isso é o que chegou na Procuradoria Jurídica, que não tem questão política, não tem questão técnica processual. Chega à Procuradoria Jurídica o relatório de fiscalização diante de novas denúncias. E aqui está o resultado. Galão de óleo diesel, dentro do ônibus de transporte escolar. Os vereadores, aqui, entraram, foram fazer fiscalização. Galão de óleo diesel, é o tanque. Cinto de segurança. Quando tem, não sou eu que estou falando, são relatório técnico do documento. Cinto de segurança amarrado. Não funciona. O Estado está aqui, excelência. O que mais? Tacógrafo. Aponta aqui o documento, não funciona. Então, transporte escolar, transporta crianças, adolescentes. Então, esse resultado que está na lei, que a lei também prevê fiscalização. Doutor Fábio, só tem 1 minuto para encerrar sua sustentação. Obrigado. O resultado prático equivalente está aqui. Então, excelência, para finalizar, como disse, isso é o que está nos autos, aqui não tem nenhum posicionamento técnico-jurídico. Entendemos que a questão de iniciativa, o parecer do Ministério Público é favorável neste ponto, embora discorde de outros pontos da lei. Enfim, entendemos que não há intervenção de poderes, não há intervenção, não há violação da separação de poderes. Isso transcende a questão de vício de iniciativa, isso é uma questão de direito social, e o STF e os julgados de Vossa Excelência, não deu tempo de dominar aqui, mas foi uma pena, também entende que essa situação é peculiar e merece, no nosso entender, ser acolhido os fundamentos da nossa formação. Muito obrigado, desculpa por me alongar aqui na manifestação. Muito obrigado, doutor Fábio. Para que profira o seu voto, passo a palavra ao eminente relator, desembargador Figueiredo Gonçalves. Senhor presidente, eu repito aqui os cumprimentos da minha intervenção anterior e cumprimento o doutor Wallace, que eu acho que eu me omiti na vez anterior de cumprimentá-lo. Querido amigo Wallace. Cumprimento o doutor Fábio Ferreira Morong, a quem eu ouvi também longamente no momento em que ele pediu para despachar comigo. E distribuir já o voto a todos os senhores, portanto, eu pretendo ser bastante breve. A questão de transporte escolar, o regulamento do transporte escolar, ele não está na competência exclusiva do chefe do Executivo. Não se inclui naquelas matérias que estão previstas no artigo 44 da Constituição do Estado e nem no tema 917 do Supremo Tribunal Federal, que diz que não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo, lei que, embora crie despesa para a administração,
não trata da sua estrutura ou atribuição de seus órgãos, nem do regime jurídico de seus servidores públicos. É o caso concreto. O que esta lei está fazendo é dar concretude a um direito social previsto na Constituição Federal, que é o transporte escolar, e, portanto, é da iniciativa conjunta tanto do Poder Legislativo como do Poder Executivo. E o Poder Legislativo o fez. Entretanto, o Poder Legislativo foi um pouco além da sua competência, porque ele atribuiu à Secretaria da Educação determinadas atividades e competências para a fiscalização e execução desta lei. Quem deve dispor a respeito disto é o Poder Executivo. Portanto, eu estou, no tocante à competência, à iniciativa para a propositura da ação, julgando improcedente a ação direta de inconstitucionalidade. Mas, neste particular, quando a lei atribui competências à Secretaria da Educação, todos esses dispositivos eu enuncio na parte dispositiva do meu voto, eu estou acolhendo a arguição de inconstitucionalidade. É assim que voto, senhor presidente. Muito obrigado. O eminente relator propõe a procedência parcial dos dispositivos que elenca no seu voto e a matéria está em discussão. A unanimidade de votos julgaram parcialmente procedente a ação direta de inconstitucionalidade, declarando-se a inconstitucionalidade dos dispositivos indicados no voto do eminente relator. Assim fica decidido. Muito obrigado ao doutor Fábio Ferreira. Agora eu peço ao Meirinho que esvazie o plenário. Nós vamos fazer uma sustentação oral em segredo de justiça. Só permanecendo as partes interessadas, por gentileza. Próximo item é o número 44 de ordem. Conflito de competência civil, de relatoria do desembargador Vico Manhas. Esse caso já teve início no julgamento na sessão passada, de 8 de outubro, estava sendo presidida pelo eminente vice-presidente. Nesta ocasião, votou o relator, propondo a procedência e competência da colenda 13ª Câmara de Direito Público, e abriu divergência do desembargador Décio Notaranjo, julgando procedente o conflito mais competente a 7ª turma recursal do Colégio Recursal. Nós já temos 15 votos proferidos, 11 com o relator, inclusive, e 4 com a divergência. O julgamento foi suspenso, mesmo sem indicação de vista pelo desembargador Jarbas Gomes, que tem a palavra. Muito obrigado, presidente. Boa tarde, eminentes pares. De fato, eu havia indicado vista neste processo e, ao examiná-lo e rever o posicionamento adotado pelo órgão especial, inclusive com decisões recentes, e os meus pronunciamentos a respeito da matéria, eu tracei um panorama de aspectos que eu considero relevantes, não é, a respeito desta questão. Eu digo que, primeiro, deve ser considerada a natureza jurídica da ré, que é pessoa jurídica de direito privado, de um lado, a exclui da esfera de competência dos juizados especiais da Fazenda Pública, em função dessa circunstância. E, de outro, não a impede de figurar no polo passivo das ações regidas pela Lei 9.099. Digo também que o processamento e o sentenciamento do litígio estão atrelados ao sistema dos juizados especiais, assim como o conteúdo econômico do pedido
R$29.902 é inferior aos patamares consignados nas leis 12.153 e 9.099. Observa ainda que aos colégios recursais compete a revisão de sentenças proferidas pelos magistrados integrantes do sistema dos juizados especiais. É de se concluir que o exame do recurso nominado em tela caberá à 7ª turma recursal cível, a qual a insurgência fora originariamente distribuída. E aqui eu trago precedentes desse ano, deste colendo órgão especial, inclusive tomo a liberdade de trazer um pronunciamento em que fui relator no mês de setembro passado, mais precisamente no dia 3 de setembro, que foi julgado também por este órgão especial. Então, presidente, eu encaminhei o voto a todos e eu estou propondo que, acompanhando os votos divergentes e pedindo licença ao eminente relator, sempre muito objetivo, preciso em suas ponderações, mas eu vou acompanhar os votos divergentes para julgar procedente o conflito, afirmando a competência da 7ª turma recursal cível. Muito obrigado. Muito obrigado. Aqui já votaram o vice-presidente, o corregedor, o decano, impedido o desembargador Damião Koga, o relator, o desembargador Ademir Benedito Campos Melo já votou, razão pela qual não votará o desembargador Mário De Viene, desembargador Viana Cotrim, desembargador Fábio Gouveia, desembargador Matheus Fontes, desembargador Ricardo Dipp, Figueiredo Gonçalves, Gomes Varjão, Álvaro Torres, Luiz Fernando Niche e agora desembargador Jarbas Gomes. Como vota a desembargadora Silvia Rocha? Respeitosamente, senhor presidente, com o relator. Como vota o desembargador Noivo Campos? Respeitosamente, com a divergência. Como vota o desembargador Renato Rangel Dezinan? Com o relator, senhor presidente. Desembargador José Carlos Ferreira Alves. Respeitosamente, com a divergência, senhor presidente. Desembargador Alexandre Lazarino. Respeitosamente, com a divergência. Divergência? Divergência, isso. Pois não, obrigado. E desembargador Irineu Fava. Senhor presidente, aproveito para cumprimentá-lo e, na sua pessoa, os demais pares, nosso procurador de Justiça, e eu vou pedir vênia aqui para votar com o relator, senhor presidente. Por maioria de votos, julgaram procedente o conflito e competente a colenda 13ª Câmara de Direito Público. Score 14-8. Assim fica decidido. Declaram votos. Desembargadores Décio Notarangeli, Jarbas Gomes, Ricardo Dipp. Alguém mais pretende declarar? Não, então assim fica decidido. Não há próximo item da pauta. Eu gostaria só de lembrá-los que dia 29 de outubro não teremos sessão deste colendo órgão especial. Então, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado.